Oi, boa noite, Isa. Oi, boa noite, Isa. Tá me ouvindo? Sim, Mais uns estou minutos. ouvindo. Oi, tá ouvindo? Mais uns Estou minutos ouvindo. e nós vamos começar, tá, Isa? Vou guardar Ok, uns minutinhos. Oi? não tem problema, aguardando. Isa, você tá falando de onde? Erechim, Rio Grande do Sul. Ah, Erechim. Prazer em te conhecer, viu, Isa? Seja Ai, bem-vinda. o prazer é meu, ansiosa pela aula. Isso, nós vamos começar aqui. Você trabalha com implantes, Isa? Qual a sua Com especialidade? ROF, Oi? a harmonização orofacial. Ah, tá. A harmonização Hoff, né? Isso, sou especialista em harmonização. Tá. A gente vai procurar, vou procurar te dar umas. A Hoff é interessante na fotografia, Isa. Eu vou conversar um pouquinho com você aqui enquanto eu aguardo o pessoal, né? Se não tiver uma E boa máquina, fica difícil, né? a Isso que eu fotografia queria. em Hoff, dependendo da iluminação, você tira todas as rugas da pessoa na foto, né? Pois é, a gente quer justamente achar todos os defeitos, né? A foto tem que ser bastante precisa. Eu, na verdade, eu estou aposentada já há bastante tempo, né? Eu tenho 60 anos, mas me dou o direito hoje de trabalhar só de segunda a quarta. O Isa, resto é lazer. eu tô quase como você, eu tô com 59, mas eu ainda acho que vou trabalhar um bocadinho ainda. Eu já tenho filhos, graças a Deus, já estabelecidos, a vida está bastante tranquila. A odontologia me deu tudo que podia, né? Porque eu trabalhei com clínica geral, com prótese, com orto. E atualmente eu estou me dando ao direito de ficar bastante tempo com coisas diferentes, né? Sou Eu acho que sozinha assim, hoje. Isa, a ROF não é tão pesada, né? A clínica de prótese é uma clínica trabalhosa, né? Uma clínica assim, É, exaustiva, né? Ela exige de você no planejamento, exige com os modelos, envio para laboratório, controle, volta do laboratório. Então, assim, é bem trabalhoso, eu acho, a prótese, né? Então a gente acaba. é, eu já mais ou menos há 7 anos que eu larguei. É, Eu mudei de cidade, eu fiquei viúva, então os filhos já um em Porto Alegre, outro em Venâncio Aires. Então, me mudei em função da minha mãe, que também tem 80 e poucos anos, e voltei para minha terra depois de quase 40 anos, ou 37 anos eu voltei, e aí eu decidi começar algo novo, né? Fiz a especialidade em 2015, 2016, e voltei, comecei devagar, né, fazendo uma clientela, e hoje eu estou concentrando tudo de segunda a quarta-feira e o resto é prazeres. Estudo bastante, né, porque qualquer curso que venha a acrescentar eu faço, tem que fazer. assisto tudo que é aula, faço cursos com o Mário, né, esse pessoal Isso. da integrativa, participo dos grupos, mas trabalho mesmo em consultório 3 dias por semana. Eu também fui aluna do Mário. Fiz parte da turma 7. Eu já fiz 4. Você já fez 4? Fiz o curso pelo prazer, 4 ou 5, pelo prazer da integração com os colegas, né? É isso Até mesmo. porque nessa área da integrativa a gente acaba agindo muito em benefício próprio e da família. Sim.
Eu acho que né? as primeiras pessoas realmente que vão se beneficiar é a família mesmo. Deixa eu É falar a uma família. boa noite aqui. Eliane, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo, Eliane? Bom, A gente costuma desligar microfone para não é. atrapalhar a aula, né? Com outros barulhos. Isso, Aqui eu não, tenho. daqui a pouco a gente tem que desligar mesmo, né? Mas É, boa noite, porque Eliane, se você estiver me ouvindo. Boa noite, Paula está entrando agora também. Boa noite, Paula. 5 minutinhos aqui a gente já vai tá começando. Deixa eu perguntar para eu acho você, Isa, qual é o que. celular que você usa? Você trabalha com o iPhone? Qual celular? Ai, eu tenho um Motorola, Tá, Motorola. 5G, eu acho. É porque eu preparei aqui, durante a aula, um passo a passo para a gente tentar configurar o celular, já deixar ele na melhor configuração para a gente poder tirar umas fotos bem bacanas, entendeu? E aí a gente vai tentar acompanhar, tá? Porque eu só tenho iPhone aqui, e é porque assim, porque a gente trabalha com Mac, né? O Mac é fácil da gente montar a aula, né? Ele tem uns softwares que são. O Só um Mac é pouquinho. muito fácil, é um computador fácil a gente trabalhar com imagem. E aí acaba que a gente fica tudo integrado, né? Então eu vou mostrando, você vai tentando achar aí, tá, Isa? Você vai tentando achar e vai tentar Tá, configurar aqui para a não, gente não tem deixar o. problema. Não tem problema. Eu até posso trocar de celular. Eu tenho dois, eu tenho um iPhone. Oi, Paula, boa noite. Aí eu acho que eu tô te ouvindo agora. Daqui a pouco a Paula vem aí com a gente. Olha, aqui é o Tiago está entrando também. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? O Elcio, que trabalha, né, com fotografia, hoje ele precisou viajar, precisou ter uma reunião, agendar a reunião, mas fiquem tranquilas, porque eu já trabalhei com digital Smile Design, inclusive eu já dei aulas, né, de planejamento digital. E dentro do planejamento digital, a gente ensina fotografia, tá? Então, eu estou com a aula dele aqui pronta e já dei aulas de fotografia também, tá? Então, fiquem tranquilas, as dúvidas que vocês tiverem aí, e qualquer coisa também eu anoto, e depois o Elcio, que é o fotógrafo oficial que trabalha com mídias sociais, ele vai estar podendo passar para vocês, tá bom? Alguma dúvida que eventualmente fique, né? Mas a gente vai trabalhar. Na época, eu não sei aqui quem está ouvindo, quiser conversar, ainda, a gente está num bate-papo ainda. Quem aqui chegou a trabalhar com digital Smile Design, trabalha com digital Smile Design? Quem o planejamento digital? Quem chegou a trabalhar ou trabalha ainda com isso? A odontomática. Está odontomática. Bom, aqui tá, tem alguns áudios aqui ligados e, bom, pessoal, eu acho que o pessoal não está interagindo muito por enquanto, mas se vocês quiserem abrir depois a câmera e a gente vai interagindo, vão perguntando, tá bom? E a gente vai procurando interagir aqui, vai procurar trazer o melhor para vocês. Pessoal, quem tiver com o áudio ligado, então agora, se puder desligar o áudio, para a gente poder, eu vou colocar aqui. Então, eu acredito que vocês estão com a imagem agora, né? Vocês Sim. estão com a imagem agora, né? Acho que está ok, som, imagem. Então, eu vou começar a aula, a gente já deu 10 minutinhos aqui, né?
Vamos começar a aula aqui. A gente, quando fala de fotografia odontológica, então, no ano de 2012, na verdade, é assim, quando a gente começou o planejamento digital, e eu acho que a gente deve isso realmente, né, ao Christian Coachman, quando ele divulgou mais essa questão de planejar de forma digital, né, ele foi um pioneiro nesse sentido, mas a gente planejar com fotografia, na verdade, a gente planejava. Eu sou formada em 1986, né? Então a gente fazia uma fotografia do paciente com filme. Não existiam nem câmeras digitais. A gente fotografava com filme, mandava revelar num tamanho maior e a gente planejava na fotografia e também documentava os casos. E é engraçado a gente lembrar isso. Eu tinha álbum de fotografia impressa, talvez algumas pessoas mais jovens aqui já nem tem mais esse hábito de imprimir fotografia, hoje está tudo muito no digital. E o que acontece, né? As câmeras, que são as câmeras que a gente consegue trocar a lente da câmera DLSR, então a gente consegue trocar a lente da câmera, essas câmeras elas são difíceis da gente operar. E hoje o que acontece? Hoje a gente tem celular, os celulares estão assim, cada vez com câmeras melhores, mas o que diferencia realmente hoje é o software. Então, o que acontece? Antes, se a gente ia tirar uma foto macro, então eu precisava trocar a lente da máquina. Se eu ia tirar uma foto do rosto inteiro, usava lá uma lente de 60 milímetros, usei muito, depois a gente começou a usar uma lente de 100 milímetros. Então, dependendo da fotografia que a gente precisava fazer, a gente precisava estar sempre trocando a lente. Então, o que acontece com o celular hoje é que o celular tem um software. Então, o celular, na verdade, ele não vai trocar a lente, mas ele tem um software que vai fazer esse ajuste, ele vai fazer o ajuste de cor. E hoje a gente consegue fazer fotografias assim excelentes com o celular, vocês vão ver algumas aqui durante a apresentação. Fotografias assim excelentes com o celular, que a gente pensa que usou assim muitos recursos, muitas lentes diferentes. Então, o que eu acho? Tem um celular hoje, o celular está ali do lado da gente, talvez até tenha alguém escutando aí a aula do próprio celular, né? Então, ele está com o celular ali, por que não fotografar? Então, o que aconteceu? Chegou nesse ano 2011, 2012, né? O Christian apresentou a primeira vez essa questão do digital em 2011 e eu disse assim, eu falei assim, eu vou transformar a minha realidade para uma realidade digital. E foi assim, então, digamos assim, que começou a minha jornada. E eu comecei a fotografar caso clínico, caso clínico. No começo, eu não tinha, assim, eu fotografava tudo, né? E depois eu comecei a fotografar, então, especificamente os alvéolos. Então, hoje eu tenho 12 anos de fotografia de alvéolo documentadas de forma digital, o que me permitiu montar o curso, né? Eu sei que algumas pessoas que estão aqui são alunos, alunos do curso de preservação de rebordo alveolar, que a gente chama de Desvendando a ROG, Desvendando a Regeneração Óssea Guiada, que é um curso que a gente tem o curso tanto online, mas também tem várias aulas que são ao vivo. Então, essas aulas vão iniciar, essas aulas ao vivo online vão iniciar na segunda-feira. Então, se alguém ainda não faz parte do grupo e quiser, ainda dá tempo de entrar, porque a gente não teve nenhuma aula ainda ao vivo online. As aulas vão iniciar na segunda-feira. Então, foi isso que me permitiu. Então, o primeiro conselho, né? Sei lá se a gente pode chamar de conselho, dica. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês seria o seguinte: fotografem. O fato de você, por exemplo, eu estava conversando com a Isa agora há pouco, né? Isa tá por aí, né? Então, o que acontece, Isa? Você tem 60 anos de trabalho e com certeza você deve lembrar de algum caso que você diz assim, nossa, como eu gostaria de contar como que eu consegui
como eu consegui solucionar aquele caso. Então, eu acho que a fotografia, ela conta uma história, né, para a gente. E isso que é muito bacana. E eu consegui documentar essa história desde que eu resolvi estudar profundamente os rebordos alveolares. Então, aqui, essa aqui é uma brincadeira, tá? Que diz assim, você não precisa investir em fotografia. Então, quando você não vai investir em fotografia? Quando você não quer mudar. Uma das coisas que eu aprendi e muito com a fotografia, quando eu fotografava a restauração, eu fotografei muitas restaurações, mas faltava muito polimento. Então, assim, eu aperfeiçoei, eu melhorei meu polimento. A hora que eu comecei a olhar numa fotografia o polimento das minhas restaurações, eu fiquei triste. Então, eu acho assim, a fotografia, ela ajuda a gente a documentar o caso, ajuda a gente a se comunicar com o paciente, ajuda a gente a mostrar. Na ROF, ela é importantíssima, né? Porque o paciente parece que esquece quantas rugas ele tinha antes. Então, ela é muito importante na ROF. Mas a gente só não vai investir em fotografia quando a gente quiser continuar tendo os mesmos resultados. Parece que é como se a gente quisesse colocar assim uma máscara e não quisesse estar vendo o que está acontecendo, né? E eu digo que hoje a fotografia ela faz parte da rotina de um consultório. Então, não basta a gente dominar a técnica se você não consegue mostrar, se você não consegue se comunicar através daquilo, né? Então, a gente tem a odontologia, que é aquela odontologia que a gente, acadêmica, né, que a gente vai, que a gente aprende a fazer um tratamento de canal, a gente aprende a fazer uma prótese. A gente tem a odontologia digital, hoje cada vez maior, os laboratórios mesmo. Hoje, eu digo que uma forma de você entrar no digital, quando você não quer comprar um scanner, você não quer comprar uma impressora, você não quer comprar uma fresadora, é justamente você fazer uma parceria com um laboratório que é digital, que esse laboratório pode fazer isso para você. E assim, o planejamento dentro de um laboratório digital, ele é muito diferente quando comparado ao planejamento que a gente faz ali só olhando o paciente. A gente tem muito mais recurso para poder fazer, por exemplo, uma prótese alinhada, com uma linha média bem centralizada, uma curva de sorriso que acompanha o rosto do paciente, né? E isso tudo, a gente uma odontologia que a gente chama de multimídia, é muito fácil a comunicação. Você faz uma fotografia e eu consigo, por exemplo, assim, a Eliane está por aqui, né? A Eliane, essa semana, ela fez um caso muito bonito, por sinal, de preservação de rebordo alveolar, e ela conseguiu lá de Portugal enviar para mim as fotos, né? Então, assim, é bacana, a gente consegue planejar. Ela enviou fotos da cirurgia, enviou radiografias. Então, assim, essa comunicação, ela ficou muito facilitada, né? E óbvio que quando o paciente, por exemplo, você tem um caso que você consegue usar a fotografia e simular para o paciente através de um software, né? Aí a gente pode usar vários. Antes e depois, a venda fica muito mais fácil, porque o paciente, isso Elcio vai abordar, porque Elcio realmente é um especialista em marketing digital, e ele vai poder abordar isso. Então, assim, quando a gente vende, a gente não vende, a gente vende pela emoção. É a emoção que faz a gente vender. Então, é bem interessante. Dificilmente a gente perde um caso quando você mostra para o paciente assim, o sorriso dele, o potencial antes e depois assim, é muito, muito, a gente consegue otimizar a venda. E aqui, olha, é uma fotografia, essa fotografia foi feita com celular, então dá para a gente perceber que a gente consegue fazer, inclusive, fotos com celular, para poder mostrar textura de tecido gengival. Isso é uma questão de como você vai posicionar as luzes, tá? E esse aqui é Elcio, viu? Então, ó, se você não faz fotografia odontológica, seu concorrente está fazendo. Então, essa fotografia que eu estou mostrando é um caso de prótese meu, tá? São os 4 dentes anteriores que eu coloquei laminados, né? Não são lentes de contato, né? Tem espessura maior aí que 1 milímetro, são laminados. Mas que se eu não disser para você que são laminados, é até difícil você dizer qual dente é laminado, qual dente não é laminado nessa foto. Então, a gente teve um resultado muito bom aí da prótese,
E então, quando eu mostro para um paciente, o paciente chega no meu consultório e ele quer fazer um serviço, e eu mostro muito. Hoje eu estou trabalhando praticamente com cirurgia e prótese sobre implante. Mas trabalhei muito com prótese, né? Trabalhei bastante com prótese dentária. Dentes unitários, próteses múltiplas. Então, por exemplo, quando você mostra para o paciente, então esse resultado é o meu resultado. Eu estou te mostrando, não estou te mostrando uma foto da internet, estou te mostrando um caso meu. Eu consigo fazer para você e eu sei como eu fazer para você ter esse resultado. E assim, o celular está na mão da gente, então assim, não tem por que a gente não aproveitar o celular. Tá, aqui, ó. Então, para que serve, né, a fotografia? Então, assim, óbvio, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em fotografia, a gente vai se comunicar com o colega, a gente vai se comunicar com o paciente, comunicar com o laboratório. Esse tipo de documentação, ela pode ser estática ou dinâmica, a gente pode fazer vídeos também, né? Um vídeo, às vezes, faz um vídeo mostrando, ó, não estou conseguindo uma adaptação aqui, estou tendo uma dificuldade aqui, essa comunicação é bem interessante. E essa questão da odontologia emocional, quando você monta, né? Então, você monta uma apresentação para o paciente, né? De todo o estudo que você fez, o caso dele, o potencial de regeneração que você pode conseguir. Então, assim, essa frase aqui, e hoje nós estamos vivendo isso, né? Que diz que a gente teria apenas dois tipos de empresa, né? Aqueles que estão na internet e aqueles que não estão mais em negócio. Quer dizer, hoje, se você não tiver na internet, se você não mostrar o teu trabalho, o paciente chega no seu consultório e aí ele pega e diz para você. Primeira coisa, ele vai procurar lá, Darlene Boldrini, deixa eu ver na internet, deixa eu ver se ela tem publicação na internet, deixa eu ver como que é o trabalho dela, deixa eu ver o que ela faz. Então, assim, não tem como, né? O paciente, ele vai te procurar na rede social dá credibilidade para você como cirurgião dentista dentro do seu consultório. Então, não tem como fugir muito mais desse aqui. De vez em quando eu dou umas... aqui, ó, agora foi. Olha, uma outra foto que a gente fez com celular também. Então, o que o celular ajuda a gente, né? Há 10 anos atrás, a gente precisava saber de flash, de ISO, de velocidade de obturador, de abertura de diafragma, de operação de câmera. Então, hoje a gente tem um programa, um software dentro do celular que vai calcular quanto eu preciso de ISO, qual é a velocidade que ele precisa fazer a fotografia, ele vai compensar isso para a gente. Então, acho que vale muito a pena, assim, não vamos dizer que ter um equipamento fotográfico é algo ruim, mas é algo muito caro e às vezes ele não é tão prático, né? Às vezes você está trabalhando lá na sua clínica, então rapidinho você consegue fazer uma fotografia. O que a gente acaba tendo na clínica realmente é que comprar um pouco de iluminação. Olha, essa é outra foto que a gente também fez com o celular, a gente usou uma contraluz, né, para fazer esse limãozinho. Então, a gente usou uma contraluz, a gente colocou uma luz atrás do limão e a gente conseguiu fazer essa foto com o celular também, tá? Então, a gente precisa de luz e celular, é isso que a gente precisa. Essa questão de luz também, depois a gente envia para vocês, quem quiser, coloca lá no grupo, né? Eu quero, a gente manda no privado, a gente quase coloca muitas coisas no grupo e o pessoal fica um pouco, muita coisa, né? Muita publicação no grupo e acaba atrapalhando a rotina. Mas, enfim, quem quiser, escreve lá. Que eu quero, a gente manda umas sugestões bem simples de luz que a gente pode utilizar. Então, quem não tem celular hoje, né? E quem tem celular tem uma câmera, a câmera está ali na mão. E aí, o objetivo é que você termine a aula querendo fazer essas fotos como a gente mostrou aqui, tá? Então, essa foto aqui, tá? Essa foto que é desse trabalho que eu fiz aqui, são os 4 incisivos, né? Inclusive, essa paciente fez ortodontia, né?
pode ver, não sou eu a ortodontista, né? Eu não, com ortodontia não trabalho, mas a gente pode ver o polimento diferente ali no canino. Mas o que eu quero mostrar? Que colocando a luz, a gente vai conseguir uma imagem muito boa, né? De textura, tá? Que vai permitir a gente mostrar, inclusive, e mostrar a textura de tecido gengival não é algo assim tão simples, não. Então, essa uma outra foto aqui, né? Feita também com celular. Essa aqui é uma outra foto também aqui, feita com celular também. Aqui a gente pode fazer fotografia de peças laboratoriais. Também essa foto também foi feita com celular. E essa foto é interessante. Essa foto aqui foi Elcio que fez essa foto aqui. Essa foto é uma montagem. São 3 fotografias diferentes em que a gente usou o Lightroom para fazer ali um sanduichinho dessas 3 fotos, tá? Essa já é uma técnica. Minha é quarta? Por aí. Uma técnica um pouco mais elaborada, né? E a gente colocou um espelho, né? A gente respingou a água, então primeiro a gente fotografou caindo a água, né? Então essa foi uma das fotos que a gente fez, depois a gente fez a foto dessa protocolo, e a gente colocou essa foto na internet, né? E de vez em quando a gente está tendo o retorno dessa foto, a gente recebe assim, um laboratório que está enviando algum informativo, vem essa foto, alguém que está mostrando, vem essa foto. Então é bem bacana. E a gente disponibilizou a foto, né? E a gente achou bacana ter esse retorno, né? Do trabalho da gente com relação à fotografia, né? Então, aqui, nós vamos pegar, então, olha, quem tiver com o celular, tá? Eu tô com o meu celular aqui do lado também, tá? Então, eu sei que parece uma dica, sim, que é uma dica extremamente simples, mas às vezes você não tem uma fotografia muito boa porque você esquece de limpar a câmera. Então, assim, olha, toda vez que for fotografar, a gente às vezes está fotografando o paciente e o paciente está respirando na câmera. Então, acumula gordura aqui. Então, assim, vai limpar com delicadeza, né? Deixa eu Vai ensinar tirar aqui, ó, poeira, gordura. É uma dica muito simples, mas pega como rotina. Sempre, sempre, sempre que pegou para fotografar alguma coisa, vai limpar a câmera do celular, tá? Então, se vocês tiverem aí um paninho limpo, tal, pode até pegar, já dar uma limpadinha. Só um minutinho aqui, eu vou tirar aqui um pouquinho, eu vou minimizar aqui, porque senão a hora que eu estou apresentando para vocês, ele tampa, que eu estou olhando vocês aqui. Então, ó, fotografe no modo Pro. Então, quem está com o celular, pega o celular, a gente vai devagar, tá? E vamos configurar, tá? O nosso celular para fazer essas fotos. Então, ó, cada modelo de câmera, ela tem cores diferentes. Mas isso acontecia também, por exemplo, é bem assim, a Canon fotografa com um pouco mais de amarelo, a Nikon fotografa com um pouco mais de azul, né? Então, essa questão de ter cores diferentes, isso depende da câmera que você tem. Então, nós vamos fotografar, por quê? Porque vai garantir que você tenha as cores mais próximas da realidade, tá? Quando a gente vai fazer fotografia de dente, que eu preciso pegar e colocar a cor do dente. Então, eu preciso que eu esteja o mais próximo possível da realidade. Eu vou ensinar uma dica para vocês aqui, como que vocês fazem para enviar para o laboratório para ter a melhor comunicação possível de cor de dente. Então, no caso de smartphone, que não tem essa opção, então pode usar um app que controla a configuração da sua câmera. Então, aí o que vocês vão fazer? Essa questão do app, que é o Lightroom. O Lightroom eu super aconselho a baixar. Ele é um software pago, mas ele é de baixo custo. E a gente aprender a trabalhar com o Lightroom, ele é bem simples, ele ajuda a gente bastante com a questão de fotografia, viu? Então, acho que vale a pena a gente ter alguns aplicativos, a gente vai trabalhar com o celular, já está, digamos assim, economizando em equipamento, a gente ter alguns recursos que vão ajudar a gente. Então, olha lá,
configure corretamente o seu smartphone. Então, vamos lá, a gente vai abrir aqui o smartphone, tá? Vocês estão com o telefone, quem tem o celular, vai nessa parte de ajustes da câmera, tá? Então, nós vamos pegar aqui, olha, eu vou até voltar aqui. Então, eu estou entrando aqui, ó, em ajustes, tá? Aí, nós vamos procurar lá, formatos, nós vamos procurar a câmera, né? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Vocês vão achando e vão acompanhando aqui. Aí, quando a gente achar aqui, ó, o formato da câmera, a gente vai fazer essa escolha de alta eficiência. Vocês conseguiram achar? Se vocês quiserem dar um retorno aqui. Darlene, não achei. Ó, aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Mas aí é só pro iPhone? Então, todos os celulares vão ter, mas às vezes o caminho é diferente. Ah, Você vai na tá. configuração de câmera, acha onde está escrito câmera. Se você estiver tendo dificuldade para achar, geralmente tem ali um local em que você pode digitar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, está vendo? Está espelhado, mas aqui, ó. Você pode digitar na lupinha, câmera, aí você vem Tá. aqui na câmera e ele já vai ficar ali em formato. Aí clica em formatos e vai deixar assim, o meu já está configurado, em alta eficiência. Às vezes a linguagem pode mudar de um celular para outro celular, tá? Mas se qualquer coisa tiver, deixa aí anotadinho, depois vocês vão procurando. Tá bom. Beleza? Deu para chegar aqui? Não. Então, ó, a gente vai estar aqui, ó. Aí a gente vai voltar, olha. Só mostrando para vocês aqui, ó. Eu vim em formato e coloquei alta eficiência. Aí eu volto, porque agora a gente vai em preservar ajustes. Então, olha, do jeitinho que tem essa foto, também se vocês quiserem fazer um print de tela, olha, gravar som estéreo, vocês deixam ativado. Depois a gente vai para preservar, ó. Quem não tiver ativado, ó, ativa aqui. Usar botão de aumentar volume para série, escanear os códigos QR, né? Hoje a gente até faz pagamento com QR Code, né? Então é bom que o celular já esteja configurado assim, tá? Então a gente vai deixar, olha, o meu ele tá configurado, ó, igual como a gente tem aqui na tela. E aí a gente vai achar aqui, olha, aonde a gente está achando, ó, preservar ajustes. E aí nós vamos pegar e vamos, como está aqui, ó, vamos desativar tudo, tá? Esse a gente vai deixar, não vai deixar nenhum ativado. O meu tem um controle a mais aqui de zoom de retrato, tá? Que esse outro celular que a gente fez o print de tela não tinha. Então, esse zoom de retrato eu gosto de deixar, e esse celular aqui é um iPhone 13, ele já permite live photos, então eu gosto de deixar. Agora, esses outros aqui, deixa eles todos desativados. Aí a gente volta, a gente conseguiu fazer, a gente volta aqui em câmera. E aí a gente vai aqui em grade. Vai deixar a grade ligadinha ali. Por quê? Porque às vezes a grade é bom, porque eu estou fazendo uma foto, então, por exemplo, eu consigo alinhar a pupila do paciente e eu consigo padronizar mais, porque aí quando você vai fazer a foto mostra ali uma gradinha, né? Então você consegue enquadrar. Então, às vezes, assim, eu olho umas fotos que eu tirei em 2012, não tinha tanta experiência, e eu estava olhando aqui um caso, estava montando uma aula aqui, um caso de uma preservação, e aí, assim,
Um eu tirei de cima e o outro eu tirei de baixo. Aí eu falei, tá bom, a gente vai usar a imaginação, né? Mas é bom para a gente padronizar, né? Então, eu vou tirar sempre no centro da tela, a gente começa a padronizar. Esse ver fora da moldura deixa desativado, tá? Ver fora da moldura deixa desativado. Priorizar a captura mais rápida também deixa desativado. E o HDR inteligente, o que que é o HDR? Às vezes você vai fazer uma fotografia e a fotografia tem um local que está muito iluminado e ela tem um local que está muito escuro. Então, vamos imaginar, né, que a gente fosse usar o Lightroom. Então, você tiraria uma foto com uma exposição normal, você teria uma foto com uma sobreexposição, por quê? Porque eu preciso pegar a parte escura, e aí eu pegaria uma outra foto com uma subexposição, aí eu iria colocar as 3 fotos para ter uma foto boa. Então, o que o HDR faz, na verdade, no celular, é isso. Quando você ativa ele, é o software que está lá dentro do seu celular. Então, se você está fotografando assim, uma parte na sombra, uma pessoa que está na sombra, uma outra área que não está na sombra. A gente vai fazer isso, a boca tem muitas áreas escuras. Então, o HDR ele vai compensar isso e vai fazer, ele vai misturar tudo, é como se ele fizesse essas 3 fotografias, ele misturasse tudo. Então, precisa estar com o HDR inteligente ativado também na câmera para ter uma melhor qualidade de fotografia. Essa dica aqui que eu vou dar para vocês, eu digo que é uma dica que eu paguei muito caro mesmo para conseguir essa dica. Olha, essa sou eu. Vocês veem que na foto que está aqui na direita, eu estou totalmente distorcida. Por quê? Porque a câmera do celular, ela faz isso, parece um olho mágico, né? Fica totalmente distorcido. Então, como que eu posso fazer? Olha, eu estava exatamente na mesma posição, essas 2 fotos foram tiradas exatamente na mesma posição, só que na foto que está aí do seu lado esquerdo, que a gente colocou em verde, a gente fez o quê? A gente deu um zoom, tá? De 50%, porque a gente às vezes vai fazer a foto com o celular, a gente pode ampliar ou diminuir. Então, a gente deu um zoom de 50% e fotografou a 1,5 metro. Então, assim, eu estava exatamente na mesma posição. Em uma foto, a gente utilizou o recurso de zoom e na outra foto a gente não utilizou. E utilizando essa distância. Então, essa é uma dica por quê? Mas já você está se comunicando com o laboratório de prótese e você precisa ter um tamanho mais real do dente, porque ele vai usar isso lá para ele vai usar no software dele lá para fazer um planejamento, para planejar as coroas, planejar os seus provisórios. Então, eu preciso ter algo mais, um tamanho mais real. Então, acreditem que essa dica que eu estou dando para vocês aqui foi uma dica, assim, que na época, quando a gente conseguiu essa dica aqui, foi uma dica que eu gastei bastante para conseguir. Mas façam isso, dê o zoom, afasta 1,5 metro do paciente, faz a foto, assim, a cabeça do paciente, ó, se eu estou bem próxima aqui assim, a minha cabeça está maior. Se eu estou afastando, minha cabeça fica menor. Me recorta a fotografia e a gente tem um resultado muito mais próximo do tamanho real. Quando a gente fala em planejamento digital, então aqui o que a gente colocou? Hoje, quando em 2013, 2014, acho que foi 2013, 2014, 2015, eu voltei para pós-graduação, para mestrado, doutorado. E aí, então, 2013, 2014, eu dei aula de planejamento digital. Então, o que acontece hoje? Hoje não faz assim muito sentido você querer ensinar a fazer planejamento digital como a gente aprendeu naquela época, por exemplo, no PowerPoint, né? Que é esse software que o computador tem para a gente preparar a aula, preparar slides, ou no Keynote. Por quê? Porque hoje existem aplicativos que fazem isso, né? E os próprios laboratórios têm já esses aplicativos.
Só que o que acontece? Para que o laboratório consiga planejar para você, consiga fazer os seus casos, você consiga se comunicar com o laboratório, você precisa tirar a fotografia correta. Então, assim, a fotografia continua sendo responsabilidade do cirurgião dentista. E às vezes, se você tem, por exemplo, um scanner, tem scanners que já tem planejamento, você vai carregar com a fotografia que você tirou do paciente. Então, aqui, o que que a gente procurou mostrar? Como que tem que ser uma fotografia correta. Então, eu quero que vocês olhem a fotografia central, que tem essa modelo sorrindo, tá? Então, o que acontece nessa fotografia, o que a gente vê muito acontecer? Por exemplo, assim, você tira, o paciente está um pouco virado, você não está enxergando as duas orelhas do paciente. Então, observa que nessa foto central, que a paciente está sorrindo, eu tenho o quê? Eu vou tentar me posicionar aqui. Eu tenho as duas orelhas aparecendo, o cabelo tem que estar assim, ou dar uma prendidinha, se for uma mulher com cabelo mais comprido, ou pede para jogar atrás da orelha, porque o laboratório precisa, a orelha é uma referência para a gente de que você está com o rosto centralizado. Se você faz assim, você está mudando a posição do nariz, você muda a posição da linha média do paciente, e isso atrapalha o planejamento, tá? Outra coisa importante é assim, quando eu sorrio assim, ó, eu vou fazer uma curva de sorriso invertida. Então, eu posso errar no planejamento do comprimento desses dentes. Então, é importante que você esteja numa linha reta. Isso é uma dificuldade com o celular, exige um pouquinho mais de treinamento. Por quê? Porque o celular, a câmera dele não está aqui no meio, né? Ela está um pouquinho mais alta. E aí você vai ter que posicionar de modo que você esteja mais ou menos reto, ou você vai estar reto, ou você vai estar ligeiramente acima. Se subir muito também, o que que vai acontecer? Vai fazer essa curva invertida para baixo. Quando você faz essa curva invertida para baixo, aí você alonga o dente. Quando você sobe, você vai encurtar o dente. Quando você faz assim, você alonga. Então, o ideal é você posicionar o celular de modo que a sua câmera vai estar mais ou menos no mesmo ângulo da boca do paciente, tá? Para que você consiga esse resultado. 50% de zoom, né? Deixa eu mostrar o zoom aqui para vocês. Por exemplo, se eu for pegar, vou tirar uma foto aqui, né? Então, ó, ele vem aqui, ó, no meu celular tá aqui embaixo, ó. Então, a gente consegue mexer, ele vai mudando o número aqui, tá? Então, assim, ó, o meu celular, ele vai de 0 a 3, o zoom dele. Então, 50% é 1,5. Aí tem que fazer a continha matemática do celular de vocês, tá? O meu, como vai de 0 a 3, metade de 3 é 1,5, tá? Metade de... Então, vê aí como é que tá a continha. Essa foto com afastador, que é uma foto que a gente utiliza bastante para planejamento de facetas. Então, como que a gente faz? A gente primeiro tira a foto com afastador, posiciona o paciente, deixa o paciente falar para ele, ó, sem se mexer, você tira o afastador e sorri para mim. É mais fácil de você ter as fotos mais parecidas. Tá? Se você primeiro tirar a foto sorrindo o paciente, para depois pôr o afastador, solta, enrosca, prende no dente, né? Aquela coisa desajeitada de colocar, você não vai ter a mesma posição. Às vezes, assim, é muito comum a gente fotografar o paciente sentado no mocho, inclusive, né? Porque para fazer essas fotos que o paciente gira, para a gente olhar na lateral, né? E eu faço esse tipo de planejamento, não é só para faceta, não, eu faço isso aqui para implantes. Isso aqui ajuda numa prótese total, que é um absurdo, né? A gente olhar o plano de cera do paciente. A fotografia, ela ajuda a gente porque a gente consegue enxergar se a gente cometeu algum erro, né? Durante o ajuste do plano de cera. E também para os pega para o paciente às vezes fala, mas tá parecendo que o meu dente, eu tô dentro sim. Você tira uma foto lateral, a inclinação do dente está até assim, né? Voltada de cervical para dentro, né? Como a gente diz, que é
uma inclinação para dentro. Então, tipo assim, não tem como, né? Aí você mostra o paciente e fala, você está completamente normal. É bom para a gente mostrar volume de lábio para o paciente, para a gente observar o ângulo entre o nariz aqui, e aí a gente observar, ver se o paciente gosta de volume em prótese total, quando a gente tem que ter a flange da prótese total, né? Se o paciente depois, ficou grosso, ficou fino aqui, eu queria mais volume, queria menos volume, você consegue observar na harmonização orofacial também. Então, o que que a gente faz? Coloca o paciente no mocho, né? Aí, para a harmonização orofacial, vai fazer os movimentos, né? Com testa, sorrindo, né? Fazendo cara de bravo, e assim vai fazer todos aqueles movimentos. Então, você vai pedindo para o paciente virar, então o paciente ele vai girando, 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 girando. Presta atenção na fotografia, que a gente está enxergando o canto do olho. Então, eu tenho o lado que eu estou fotografando o paciente, eu estou enxergando o canto. Então, você vai pedindo para o paciente girar. Quando conseguir enxergar o canto do olho, aí você para, tá? Esse é o padrão de fotografia que você precisa ter. Então, o que a gente manda para o laboratório? Manda uma foto com afastador, uma foto sorrindo, uma foto 100% lateral e uma foto 45 graus, mas na lateral. E tem essa outra foto que a gente tira de cima do paciente, o paciente está sentado, a gente coloca o celular, a gente posiciona o celular mais ou menos nessa posição aqui, para fazer a fotografia do paciente, o paciente abaixa a cabeça. É uma foto interessante, que a gente consegue ver se o dente está mais vestibularizado, se ele está mais para posterior, né, mais para anterior, a gente consegue planejar ali com a questão de lábio seco, lábio úmido, e a gente consegue. Se a gente mandar, às vezes assim, num planejamento, depende do caso, né, o que você está pretendendo mostrar, né, em prótese total, mas assim, todas as vezes, protocolo, prótese total. Então, quando a gente quer instalar o implante, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o planejamento primeiro da prótese. Então, eu sempre fotografo o plano de cera para ver se não existe inclinação. Do ponto de vista de estética, a linha média bem centralizada e reta, você tem uma boa harmonia facial. Às vezes, uma linha média ligeiramente desviada para a direita ou para a esquerda, no máximo 4 milímetros, é imperceptível, às vezes, para o leigo, tá? Mais do que isso, o leigo já vem e já fala, mas meu dente é torto, ele não está no meio, né? Mas, fazer essa linha reta, se você tem a linha centralizada, mas inclinada, aí já matou o serviço. Então, assim, o que eu faço, gente? Simples, simples. Coloco o plano de cera na boca do paciente, peço para ele sorrir. Às vezes eu pego a foto, eu faço a impressão dela na impressora e eu faço uma linha acompanhando a pupila do paciente, uma linha acompanhando a comissura labial e outra linha no centro, e eu já faço a minha checagem se eu não estou errando na linha média. Isso poupa muito tempo de laboratório, ainda mais protocolo. Às vezes a gente quer trabalhar muito assim com protocolo para entregar em 3 dias, para entregar no mesmo dia, para entregar na mesma semana, e isso evita esse desgaste com o laboratório de você enviar o trabalho, e é extremamente simples. Por que que eu faço a impressão da foto? Porque eu já mando para o laboratório. Falo assim, ó, saiu daqui assim, não tem erro. E outra coisa que a fotografia me ajuda bastante é que na hora que eu faço a montagem no articulador, então eu olho o pino do meu articulador e eu vejo se ele está ali centralizado com a linha média, se está centralizado com a fotografia. Eu já faço essa checagem. A gente consegue trabalhar aí entregando a prótese para o paciente em um prazo extremamente curto. Por quê? Porque acaba que é uma prótese que vai até dispensar prova, né? Geralmente eu faço uma única prova, provo os dentes, uma montagem rápida, provo os dentes e aí já vai para acrilização e já vem pronto. Mas por quê? Porque está tudo muito bem documentado, né? E a gente já fez um planejamento reverso. Então, assim, uma coisa que a gente insiste muito com a questão de preservação do rebordo alveolar
é justamente instalar o implante numa posição 3D correta. Então, eu preciso ter essa orientação. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta, acho que aqui no chat, deixa eu ver aqui, porque hoje eu estou sem... Boa noite. Infelizmente, terei que sair. Beleza, Thiago, sem problema. Tá, a aula vai ficar gravada assim, beleza, sem problemas. Tá bom? Vamos voltar, então, aqui. Então, o que a gente tem aqui é o que eu falei. Você vai fazer mais fotografias dependendo da quantidade de informação que você precisa passar. Então, eu tenho uma foto aqui com o lábio fechado. Então, esse é um lábio que está em harmonia. O lábio entreaberto, então, aí o que vai acontecer? Eu tenho um paciente, e eu não sigo muito essas regras, tá? Por exemplo, hoje a gente quer parecer jovem. Eu sou uma pessoa que eu vou fazer 60 anos de idade esse ano, né? E eu tenho um sorriso que eu mostro 100% da minha coroa dentária, né? O meu sorriso era um sorriso gengival, não era um sorriso muito gengival, porque a gente vai tendo um caimento, né, dessa porção anterior, né? O nariz, a porção anterior ela vem para frente e para baixo conforme a gente vai envelhecendo. Então, se eu quero rejuvenescer o meu paciente, o que eu vou planejar? Um pouco mais de dente em repouso. Então, essa paciente é uma paciente extremamente jovem, né, uma modelo extremamente jovem, então ela tem bastante exposição em repouso. Mas a gente não deve ficar mais limitado, tá? Não vou ficar mais limitado nessa questão de dente exposto ou não. O que a gente tem que fazer? Dente exposto rejuvenesce. E a gente vai ver se a gente consegue adequar isso na face do paciente, né? Se a gente conseguir adequar, quanto mais exposição, melhor. Aqui um sorriso normal. Aqui, olha que foto interessante essa foto para quem trabalha com um ROF. Essa paciente, ela tem uma curva harmônica da arcada dentária, mas ela contrai mais o lábio do inferior direito. Então, essa é uma fotografia bem interessante, porque você consegue mostrar para a paciente o problema dela, ela não tem o dente torto, porque a arcada está alinhada com a linha bipupilar, a arcada dela está normal, a gente vê que a arcada da paciente é bem simétrica dos dois lados, né? Mostrando até segundo premolar, mesma exposição de tecido gengival. Então, aqui é uma contração do lábio. Então, ela não vai resolver isso com prótese ou com lente de contato, ela vai resolver isso com botox. Ela vai aplicar um pouquinho de botox aqui, e aí ela vai ter o lábio dela como ela quer. Que é comum o paciente vir e dizer para a gente, olha, no sorriso mais forçado da paciente já não aparece, né? Aqui é quando ela pediu para fazer o sorriso mais forçado, a gente tem os dois lados do lábio mais iguais. Então, já é algo que é gostoso de você mostrar, né? Você faz a fotografia e você consegue indicar para o paciente o tratamento com a ROF. Para o laboratório de prótese, é muito interessante tirar essa foto com os dentes ligeiramente afastados, ele facilita muito o planejamento no laboratório. Fazer foto lateral, tá? Para mostrar a questão de canino e inclinações, e fazer uma foto lateral também do lábio entreaberto, tá? Vamos falar de cor de dente, então, agora. Falar um pouquinho de cor. Esse caso é aquele caso que eu mostrei. O que o laboratório precisa saber para fazer um implante bonito, para fazer uma prótese sobre implante bonita, para fazer... Essa é uma questão do laboratório, né? O que você precisa comunicar para o paciente? Você precisa falar para o paciente que cor é o substrato. Se você está fazendo uma coroa sobre metal, se você está fazendo uma coroa sobre dente, está fazendo sobre dentina, se essa dentina está escurecida, porque aí o laboratório consegue indicar o melhor material para solucionar aquele caso, a melhor técnica. E outra coisa, é função do laboratório, um bom laboratório de prótese, ele vai dizer para você, tá? Quanto de desgaste você precisa fazer para poder chegar na cor que você quer. Isso não é você que tem que saber, isso é o laboratório que tem que fazer. Você vai mandar para ele a informação da cor do substrato, a informação que você quer chegar. Então, eu queria chegar aqui
entre um A1 e um B1, a gente acabou optando em fazer um B1 para aquela paciente, tá? É um dente bem claro, a paciente queria um dente bem claro. Então, a gente pode olhar que o lateral do lado seria o lado direito da paciente, né? Ele é muito mais escurecido do que o do lado esquerdo, e é mais escurecido que os centrais. Então, isso muda a técnica no laboratório. E a gente tem que procurar colocar a escala de cores o mais paralela com o ângulo do dente. Você coloca a escala aqui, você pensa que você está tirando uma fotografia. Fotografia é luz. A forma como a luz vai incidir e refletir, você vai modificar a cor. Então, você precisa colocar o mais paralelo possível, que foi o que a gente tentou mostrar aqui. Quando às vezes é muito difícil, a gente fez uma foto lateral, faz uma frontal, faz uma lateral. Porque esse tipo de foto ajuda bastante o laboratório, tá? E outra coisa que ajuda bastante aqui, tirar paralela, e outra coisa que é importante aqui, olha, isso é muito importante, a gente pegar e colocar e deixar aparecer, né, a escala que você está utilizando, essa aqui é a escala Vita, então, mostrar a cor para você ter essa comunicação, se depois o laboratório não sabe qual foi a cor que foi colocada. Tá, antes de entrar aqui, deixa eu só ver aqui se alguma coisa aqui. Tá. A Eliane está saindo também, porque lá em Portugal é tarde e ela tem a gravação, né? Bom, então aqui a gente mostrando essa aqui. Então, aqui a gente foi aqui. Então, a importância da sombra na fotografia. Outro medo, quer dizer, voltando um pouquinho, né? Na verdade, a gente tem fotos. Eu mostrei para vocês fotos que estão extremamente técnicas, tá? Fotos bem técnicas. Mas a gente pode trabalhar com fotos artísticas. Por quê? Gente, deixa eu falar para vocês. Então, eu termino, às vezes, é uma prótese total. Eu fiz uma estética, a paciente está super feliz, às vezes é uma over, é uma protocolo, tá? E aí eu faço fotos artísticas do paciente, eu dou de presente para a paciente essa fotografia. Então, esse efeito de sombra na fotografia, você vai ter uma única luz, tá? Eu tenho a luz aqui, ela está me iluminando aqui. Vocês vão ver que é algo bem simples, eu tiro ela para mostrar para vocês daqui a pouco. Então, é algo bem simples, e a gente vai trabalhar com essa luz. Um tripé simples, não precisa ter um softbox muito gigante quando a gente vai trabalhar com celular. A gente, inclusive, consegue trabalhar com um braço articulado, né? E a gente coloca duas luzes, né? 2 LEDs, e a gente consegue fazer um efeito bem legal. Então, é justamente a posição da luz que vai dar o efeito de tridimensionalidade e textura. Então, quer enxergar a gengiva, quer enxergar a textura do dente, eu vou mudar a luz, tá? A gente vai colocando a luz um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e vai batendo as fotos, tá? Tem uma regra, mas assim, vamos colocar exatamente nessa posição. Você vai direcionar. Então, só para mostrar o que eu quero dizer com isso, então, aqui, olha, essa é aquela foto do planejamento, aquela foto, essa é a foto da cirurgia, né? Para a cirurgia, não adianta querer trabalhar com luz móvel. Para a cirurgia, a gente vai pegar uma fonte de LED boa, é assim que a gente vai fotografar a cirurgia. Preciso ter mais luz, tá dentro da boca, então eu preciso iluminar melhor, senão vai granular, vai ficar tudo granulado, na hora que você aumentar, ampliar, você não vai ter uma foto boa. Aí você vai colocar a luz e você vai trabalhar naquela posição fixa, assim. Aí você está afastando o lábio, você está afastando o retalho. Tem sangramento, você acabou de colocar o sugador ali, tirou o sugador, você tem 1 segundo para bater a foto, não dá para querer ficar ajustando luz lateral. Então, cirurgia é luz chapada, é luz assim, sem sombra, sem nada. Essa é a melhor luz que a gente vai utilizar para cirurgia. Não dá para fotografar cirurgia só com flash ou com a luz do celular. Precisa ter um LED, alguma coisa extra para a gente poder fazer. E aqui, olha, um efeito de luz. O que aconteceu? A gente iluminou mais a parte de cima e a gente criou profundidade.
aquilo que parecia um círculo plano, aqui parece uma esfera. A gente cria profundidade quando a gente dá luz. E aqui mostrando uma posição de luz já mais frontal, tá? Então, atrás parece o quê? Parece que agora esse mesmo círculo, tá? Ele já tem o quê? Ele está vindo para frente, então parece que ele já está mais levantado, né? Então, a gente consegue fazer isso na fotografia. Então, olha o que acontece. A gente colocou nessa fotografia uma iluminação vindo aqui, a iluminação vindo da direita. Então, a gente cria uma profundidade. Então, é um detalhe extremamente simples, mas, por exemplo, para um paciente acabou de receber os dentes novos, acabou de receber uma harmonização facial, ele leva uma fotografia bonita. E é extremamente comum eu ver os meus pacientes do consultório colocando a foto que a gente tirou no consultório com uma luz e um celular, e agora eles usam como a foto no Instagram, eles usam como a foto do WhatsApp. É bem comum, e aí a gente fica bem feliz. E é um agrado que a gente faz para o paciente gosta bastante. Simples, te leva pouquíssimos minutos. Então, a gente já combina, olha, é a sua última consulta, vem arrumadinha, vem arrumadinho, vai tirar umas fotos, e assim, o pessoal gosta bastante, viu? Isso é algo que tem bastante. Eu tenho uma paciente, a gente fez uma prótese total para ela, e assim, essa paciente, eu consegui acertar muito, combinou muito a montagem dos dentes com o rosto dela. Essa paciente, a gente fez fotografia dela, então imagina, gente, que a gente está falando de uma paciente de prótese total, que é uma paciente, assim, um paciente um pouco mais simples até, né? Mas essa paciente, ela me mandou tantos pacientes de volta, mas tantos, ela ficou tão feliz por conta da prótese, das fotografias, né, do resultado estético da prótese, das fotografias, que ela nunca tinha sido tratada assim com tanta humanização. Então, acho que a odontologia hoje, ela tem que ser humanizada, né? A gente tem que parar com o paciente, beber uma água, beber um café, tá ali com o paciente, a gente fotografa, a gente se envolve com ele, manda foto. Muitas senhoras falam, ai, manda para o meu neto, porque meu neto que mexe muito com o celular. Então, eu acho tão legal isso, e isso cria um vínculo com o paciente. Então, a fotografia, ela traz um retorno para a gente muito grande dentro do consultório. Vale muito a pena a gente trabalhar com fotografia. E essa foto também, numa paciente, né, que a gente usou uma iluminação diferente, usou uma iluminação mais frontal, e conseguiu criar, quer dizer, ela parece uma foto, assim, de estúdio, né? Ela fica parecendo uma foto de estúdio, altamente trabalhada. Às vezes manda foto colorido, manda uma foto em preto e branco também, e o paciente vai ficar super feliz. Essa paciente veio toda produzida para as fotos, toda produzida, veio muito bonita, tá? Então, eu acho bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Elcio deixou aqui, Elcio vai fazer mais uma aula, ele vai fazer uma aula, a gente tá precisando organizar isso, para ele fazer uma aula em que ele vai ser filmado e essa aula vai ser transmitida para vocês, para mostrar para vocês as posições, mostrar como a gente faz, entendeu? Na verdade, a intenção era fazer hoje, mas como teve esse compromisso e eu acabei ficando sozinha, eu não tenho como fazer, precisa pelo menos 2 pessoas, né? Então, nós vamos convidar, nós vamos enviar convite no grupo. O Elcio deixou os contatos aqui, tá? Eu espero, assim, ó, se tiverem alguma dúvida, foram dicas, assim, bem objetivas que eu procurei passar para vocês hoje, mas a gente tá pronto para falar de fotografia para vocês. Usem fotografia nas mídias sociais. Ele vai estar falando porque os formatos de fotografia, tamanhos que a gente utiliza nas mídias sociais, na próxima aula que ele vai dar. Pessoal, tem alguma dúvida aqui que vocês gostariam de perguntar? Olha, eu quero agradecer, tá? Vocês aqui, espero ter dado conta do recado aqui, né? Dentro do meu conhecimento aqui de fotografia, mas que eu tenha mostrado para vocês que é sim possível fazer fotografia com celular de alta qualidade,
tá? Invistam no celular, tirem umas fotografias, mandem para a gente no grupo essas fotografias. E a gente vai aqui se ajudando e... Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Tá, Dulcinha, obrigada pela presença, viu? Pessoal, então hoje seria isso, tá bom, pessoal? Nós teremos mais aulas. Não percam a aula de nanotecnologia. A gente disponibilizou tanto para alunos quanto para quem não está no método ainda. A gente disponibilizou essas aulas de nanotecnologia em biomateriais, está imperdível, tá? Nós vamos ter 3 dias aí seguidos de aula. Nós vamos ter 2 dias de nanotecnologia. Um dia vai ter um farmacêutico que vai conversar com a gente, vai mostrar a parte farmacológica dos biomateriais, como você usar biomateriais em pacientes em que são fumantes, pacientes são diabéticos, pacientes têm distúrbios metabólicos. Então, como biomaterial nanoparticulado, que é isso que faz com que nesses pacientes você tenha um resultado melhor. Essa aula está imperdível também, e é uma visão de um farmacêutico, tá? E a outra aula, a gente vai ter dentista falando mesmo, como que essa tecnologia entrou para a gente. E a semana que vem, segunda-feira, a minha aula está imperdível sobre biomateriais, tá? Vão ser 2 aulas, e aí vai ser uma aula bem extensa. Se preparem, porque eu acho que é uma aula aí de 2, 3 horas, tá bom, pessoal? Gente, obrigada, boa noite para vocês, tá bom? Espero revê-los e revê-las aqui nas próximas aulas desse mês, tá bom? Um abraço, boa noite para todos.